Você promete que nunca mais vai voltar, mas basta uma mensagem que tudo desmorona. Você começa a pensar: será que ele mudou? Agora vai. E depois de alguns dias, você está vivendo exatamente a mesma história. E a pergunta é: por quê? Será que isso é amor? Ou será que existe algo acontecendo que faz você voltar justamente para quem mais te machuca? E o mais curioso é que talvez o motivo não seja amor. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. E quando você enxergar isso, talvez passe a viver esse relacionamento de um jeito diferente. E é isso que vamos entender hoje. Se você já vivenciou isso ou está vivenciando nesse momento, eu quero começar te dizendo uma coisa muito importante. Você não está sozinha. Existe um motivo pelo qual pessoas inteligentes, fortes, independentes voltam para relações que fazem mal. Porque quando estamos dentro desse tipo de relação, existe uma tendência de acreditar que tudo se resume a uma única coisa: escolha. Que bastaria ser mais forte, ter mais amor próprio ou simplesmente decidir ir embora. Mas a mente humana é muito mais complexa do que isso. Porque quando a gente entende os nossos padrões, fica mais fácil começar a transformá-los. Em muitos casos, a gente acredita que ama muito aquela pessoa. Mas será que é isso mesmo? Eu sei que essa pergunta pode incomodar um pouco, porque quando a gente sofre, a gente sente saudade, pensa o tempo todo na pessoa. A conclusão parece óbvia. É porque eu amo, mas eu queria te convidar a olhar para isso com outro ângulo. Será que o que você sente é amor ou intensidade da relação? Pensa comigo. Quando essa pessoa demora a responder, você fica inquieta? Quando ela manda uma mensagem, parece que seu dia muda completamente? Quando demonstra carinho, você sente um alívio enorme? Mas quando afasta, parece que o chão desaparece? Percebe como as suas emoções ficam indo o tempo todo do céu ao inferno? E é justamente aí que mora uma grande confusão. Muitas vezes nós aprendemos a associar essa montanha russa emocional com amor, como se amar fosse sentir tudo de forma intensa, como se quanto maior fosse o sofrimento, maior o amor. Mas a psicologia nos mostra que nem sempre é assim. Às vezes, o que chamamos de amor é, na verdade, ansiedade. É medo de perder, medo de ficar sozinho, necessidade de aprovação. É a esperança constante que finalmente, dessa vez, a relação vai dar certo. Eu gosto muito de uma frase que resume essa ideia. Nem toda emoção intensa é amor. Às vezes, ela é apenas insegurança. E eu quero fazer um convite para você que se identificou com isso. Pensa nas relações que você se sentiu mais segura, mais respeitada, mais acolhida. Você precisava estar em alerta o tempo todo? Precisava ficar adivinhando o tempo todo o que a outra pessoa estava sentindo? Precisava implorar por atenção? Ou existia espaço para respirar? Porque relações saudáveis costumam trazer segurança. Já relações instáveis costumam trazer intensidade. E nós podemos confundir essas duas coisas. Não porque somos ingênuos, mas porque muitas vezes esse foi o modelo de vínculo que aprendemos ao longo da vida. E talvez você esteja pensando: tudo bem, Raquel, eu entendi que intensidade não é a mesma coisa que amor. Mas se eu já percebi isso, por que eu ainda sinto vontade de voltar? Essa é uma pergunta muito importante, porque entender racionalmente uma situação não significa que nossas emoções acompanhem esse entendimento no mesmo ritmo. E é aqui que entra um mecanismo psicológico que ajuda a explicar porque algumas relações são tão difíceis de deixar para trás. Tem uma coisa que costuma prender muita gente nesse tipo de relação: a esperança. A esperança de que desta vez vai ser diferente. Talvez você até reconheça essa cena. Depois de dias de silêncio, frieza ou discussões, a pessoa aparece diferente. Mais carinhosa, mais atenciosa, pede desculpa, diz que vai mudar. Ou simplesmente tem um dia que tudo parece voltar a ser como era no começo. E naquele momento você pensa: talvez agora dê certo.
Talvez eu tenha desistido cedo demais. Talvez essa seja a mudança que eu estava esperando. E essa esperança faz com que você permaneça na relação por mais um tempo. Afinal, quem não gostaria de acreditar que uma pessoa pode mudar? E eu não estou dizendo que as pessoas não mudam. Elas podem mudar, mas existe um mecanismo psicológico que pode nos manter presos exatamente por causa dessa expectativa. Na psicologia, chamamos isso de reforço intermitente. É por isso que muitas pessoas conseguem terminar uma relação saudável sem muita dificuldade, mas passam anos tentando sair de uma relação ruim. Reforço intermitente. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa em uma relação que o carinho não aparece de forma constante. Um dia a pessoa demonstra afeto, no outro dia desaparece. Depois volta como se nada tivesse acontecido. Às vezes faz você se sentir especial. Em outros momentos faz você se sentir completamente invisível. Percebe como você nunca sabe o que vai encontrar? E é justamente essa imprevisibilidade que pode fortalecer o vínculo. Porque sem perceber, você pode começar a esperar pelo próximo momento bom. É como se cada demonstração de carinho renovasse a esperança de que agora sim tudo vai mudar. E aos poucos você passa a suportar muitos momentos difíceis para viver aqueles poucos momentos em que se sente amado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sente falta da relação? Ou sente falta daqueles poucos momentos em que parecia dar certo? Porque essas duas coisas são muito diferentes. Quando olhamos para a relação como um todo, percebemos que o sofrimento era muito mais frequente do que a tranquilidade. Mas a nossa memória tende a destacar justamente os momentos bons. E isso alimenta a esperança de continuar tentando. E talvez você esteja pensando, mas se eu enxergo tudo isso, por que ainda parece tão difícil deixar ir embora? Porque compreender um padrão é o primeiro passo. Mas romper esse padrão envolve muito mais do que uma decisão racional. Envolve entender as necessidades emocionais que essa relação estava tentando preencher. A verdade é que na maioria das vezes não é uma questão de falta de força. Se fosse isso, bastaria decidir ir embora uma vez e pronto. Mas quem já viveu esse ciclo sabe que não funciona assim. Por trás desse vai e volta, normalmente existe um padrão emocional. São feridas, medos, necessidades e aprendizados que foram se formando ao longo da vida. São feridas, medos, necessidades, aprendizados que foram se formando ao longo da vida e que influenciam nossas escolhas, muitas vezes sem que a gente perceba. Por isso, antes de julgar, vale fazer uma pergunta diferente. O que esse relacionamento desperta em mim que faz parecer tão difícil ir embora de vez? Essa pergunta muda tudo, porque em vez de colocar culpa em você, ela abre espaço para a compreensão. Você começa a transformar a raiz do problema. E é aí que as mudanças acontecem. Se você chegou até aqui, eu quero que leve uma ideia. O fato de você ter voltado não significa que você seja fraca. Significa apenas que existe um padrão emocional que precisa ser compreendido. E padrões podem ser transformados. Quando você realmente entende o que está procurando naquela relação, deixa de buscar essa resposta na outra pessoa e começa a construí-la dentro de você. Talvez esse seja o primeiro passo para interromper um ciclo que já dura há anos. A psicoterapia oferece um espaço seguro para você enxergar aquilo que sozinho não consiga. Eu realizo atendimento online. Se você quiser fazer psicoterapia comigo, o meu número está no primeiro comentário fixado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo esse mesmo ciclo. E se quiser continuar entendendo como a mente influencia nossos relacionamentos, se inscreva no canal. Deixe seu like e até o próximo. Tchau, tchau!